Olá, pessoal, escola de ensino religioso. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz. Hoje se trata aqui de um resumo, de uma revisão, de um reforço sobre o conteúdo que nós trabalhamos na semana passada. Isso quer dizer que nós trabalhamos crenças, convicções e atitude. E como uma forma de sintetizar e ficar mais claro e evidente este conteúdo na mente de vocês, hoje será uma revisão, tá bom? Lembrando, semana passada eu expliquei para vocês o que é crença, o que é convicções e o que é atitude. Perceber de como o mau uso e a inapropriação inadequada da religião pode se tornar algo negativo para o nosso dia a dia. Neste caso, quando determinados líderes religiosos se aproveitam da fé e da espiritualidade para pregar o ódio, para pregar a raiva, para pregar a intolerância entre as religiões. Nesse sentido, tanto as crenças religiosas como as convicções e atitudes se tornam aí um elemento para tentar interferir de forma negativa no nosso cotidiano. Que infelizmente essas práticas ainda existem. E para quem está chegando agora, sou o professor Marcos, professor de religião, lembrando os compromissos que nós temos sobre fazer atividade, tirar foto, responder e tirar foto e enviar para o seu professor de religião. Eu aproveito já o momento para dizer a vocês, para deixar o comentário aqui abaixo sobre o que vocês acharam da aula, mas também que vocês curtam a aula, diga de qual escola você está assistindo, da qual escola estuda, o seu nome, enfim. Espero que vocês aproveitem ao máximo dessa aula e quaisquer dúvida que vocês tiverem, tem os seus professores de religião, seu professor ou sua professora, mas também tem a mim, que vocês podem estar entrando em contato por esse e-mail aqui abaixo, tá bom? Então vamos lá. A nossa mensagem inicial, que minha coragem seja maior que meu medo e que minha força seja tão grande quanto minha fé. Mas perceber, pessoal, que é justamente a fé que nos move, independentemente de sua religião, é a fé que nos faz acreditar em dias melhores. Então, que ela seja, assim, um motivo de esperança que dias melhores virão em meio a esse contexto de pandemia, tá? E por que estudar, de fato, crenças, convicções e atitudes? Porque é por meio desse estudo que a gente consegue ali saber diferenciar os princípios do homem e do divino, evitando ações errôneas e equivocadas. É justamente o que eu havia falado para vocês. Quando a gente consegue entender o que é crenças religiosas, o que é convicções e o que é atitudes, a gente consegue diferenciar o que é um fundamento criado pelo homem para tentar lhe manipular ou gerar um espaço de ódio, ou também a gente consegue perceber ali sobre os princípios religiosos. Então, existe sempre dois mundos, o mundo baseado nos princípios do homem e o mundo baseado nos princípios divinos. A questão aqui é quando o homem se utiliza dos princípios divinos para os interesses pessoais. Quando a gente consegue entender esse conteúdo, a gente consegue também perceber que quando o homem se utiliza dos preceitos divinos para tentar manipular a sociedade, tá ok? Então, essa aqui é a importância. Então, como a gente viu na aula passada, pessoal, o conceito de crença religiosa, cada religião possui um sistema de crenças no sobrenatural, envolvendo geralmente atividades. Contudo, não é necessário ter uma religião para acreditar ou ter uma crença. Estes são principalmente deuses que ficam no topo de um sistema que pode incluir várias categorias: anjos, demônios, elementos, semideus e etc. Então aqui, pessoal, traz primeiro um conceito geral sobre crenças religiosas que, independentemente da religião que você segue, da religião que você adere, todo mundo tem crença. Crença é aquilo que você acredita. A partir do momento que você cria um conjunto de ideias, que você cria uma noção, que você cria teoria sobre aquilo que você acredita, ali já não é mais necessariamente uma crença, já se tornou uma convicção. Então,
Quando você acredita, o primeiro ponto se torna crença. Quando você cria noções, quando você cria ideias, quando você cria pensamentos sobre aquilo, já não é mais crença, é convicções. E quando você pega aquela convicção, aquele conjunto de noções que você elaborou e pensamentos e coloca no seu dia a dia, nós temos uma atitude. Então, o nosso comportamento em sociedade, ele é organizado dessa forma. Primeiro crença, depois convicção e, por último, atitude. Não significa que todas as crenças elas são colocadas em práticas. Não significa que todas as convicções elas são colocadas em práticas, mas que o nosso tanto o nosso estado espiritual como o nosso dia a dia, né, o estado físico, o ser humano age dessa forma. A crença, convicção e atitude, tá? A crença, pessoal, como eu falei para vocês, são as convicções ou ideias que as pessoas têm sobre o objeto ou situação. Ou seja, se você acredita na existência de Deus, isso aí é uma crença, tá? Uma crença religiosa. Ah, eu acredito na existência de Deus. A partir do momento que você passa a estudar, né, alguns documentos escritos, como a Bíblia, que você passa a ter um pensamento, que você passa a desenvolver uma relação com Deus, ali você já tem uma convicção. Quando você coloca os preceitos divinos, quando você coloca os fundamentos ou os mandamentos de Deus em prática, você já tem ali uma atitude. Então, é por meio dessa linha de organização que o ser humano se organiza na sociedade. Já a atitude, como aqui vem dizendo, são disposições em relação a objetos, a pessoas, acontecimentos ou atributos de qualquer deste. Por exemplo, eu gosto de laranja, eu gosto de dançar. São atitudes suas, né? Atitudes do quê? Eu gosto de uma determinada fruta, eu gosto de uma determinada dança. Trazendo essa definição de atitude para dentro do espaço da religião, para a religião, o que é que eu consigo extrair como definição de atitude? Atitude é um conjunto de comportamentos referente à sua relação com o divino. E que comportamentos são esses? Comportamento como a espiritualidade, comportamento como a solidariedade, o respeito, a tolerância, o amor, o carinho, a educação. São aí atitudes que você coloca em prática em prol de um bem coletivo, em prol de você desenvolver ali a sua fé, a sua espiritualidade. Então, lembre, atitude, um conjunto de comportamentos de um determinado grupo de pessoas ou de um indivíduo, tá? A crença religiosa, convicções e atitudes, elas se encaixam também nos mitos cristãos. Existem atualmente diversos mitos cristãos, como, por exemplo, a existência do céu e o inferno. Quando eu falo mito cristão, eu não estou dizendo aqui que não existe o céu e o inferno, tá? Eu estou dizendo que durante um certo tempo da história, os mitos, eles atingiram os preceitos, né, os fundamentos do céu e do inferno. O que é que isso quer dizer, professor, que está confundindo minha mente? Eu quero dizer, pessoal, que algumas teorias, né, que diz que o céu é lá nas nuvens, a gente sabe que é um mito, né? Porque o céu é um mundo, segundo os preceitos do cristianismo, o céu é um mundo que está no mundo, é um mundo invisível, né? É um local onde a paz, onde é o paraíso, onde a felicidade é eterna. Então, um dos mitos que existe em torno dessa crença religiosa é que o céu, né? Ou seja, que Jesus, que os anjos, né? Que o paraíso é lá nas nuvens. E a gente sabe que não é bem isso, que se trata aí de uma metáfora para relatar um espaço que pertence aí aos preceitos e fundamentos do cristianismo, no qual a felicidade e a vida é eterna. Mas não significa que esse espaço é necessariamente nas nuvens, tá? Do mesmo jeito, a questão do inferno. Não significa que o inferno é abaixo da terra, porque aí se trata de um espaço invisível, mas que
esse espaço ele é tido como tido na Bíblia, tá? Entre a existência entre o céu e o inferno. Então, às vezes as pessoas, eu vou para o céu, aí aponta para a nuvem, né? Pensando ali que a nuvem é o céu. Então, são esses mitos aí que foram pregados durante muito tempo e que está no imaginário popular das pessoas. Lembra que eu falei para vocês, pessoal, sobre a questão no início da aula, aqui, sobre quando alguns líderes religiosos se utilizam da palavra divina, tá? Da prática do bem, ou da existência de Deus, para pregar ações e planos de forma que transmitam a ideia negativa, é justamente o que muitos chamam ali de terrorismo religioso. Trata-se da violência praticada em nome de Deus por grupos de fanáticos com a missão de eliminar os povos ou infiéis, contrária à visão do mundo definida por eles. O que é que isso quer dizer, professor, que está confundindo minha mente? Significa que muitas ações que a gente vê hoje nos meios de comunicação é que alguns líderes religiosos se utilizam do nome de Deus para pregar, para disseminar, para propagar o ódio, a raiva, a discriminação, a violência psicológica, a violência física, pressão psicológica, enfim. Utiliza o nome de Deus para pregar o mal. Diante disso, acaba influenciando seus seguidores e fiéis a desenvolver essas mesmas características de ódio. É a partir dali que aquele determinado grupo de pessoas, liderado por aquele representante, por aquele líder, acaba disseminando e propagando o ódio contra as pessoas que não seguem os princípios daquela religião, tá? Então, diante disso, se torna aí um terrorismo religioso que gera também a intolerância religiosa. A intolerância religiosa é a perseguição a determinadas religiões que não se encaixa aí aos padrões da sociedade. Então, diante disso, como eu falei para vocês na aula passada, a religião, ela desenvolve a espiritualidade, ela desenvolve a fé, né? Ela nos fortalece, independentemente da religião que você segue, que você adere. Mas só que, ao mesmo tempo, diante do tamanho amor e da tamanha relação que o ser humano tem com a religião, o homem como um todo se utiliza do nome de Deus, da simbologia, da representação do nome de Deus para pregar o mal e ali conseguir interesses próprios, interesses pessoais, como questão econômica, como poder, como domínio sobre as pessoas, tá? Aí, nesse caso aqui, a gente entende como um terrorismo religioso, é quando uma pessoa prega o ódio em nome de Deus. Automaticamente, irá gerar ali a intolerância religiosa. Outro tipo de crença na sociedade, convicções e atitudes é justamente os mitos religiosos, né? Então, normalmente, os cânticos filosóficos, no qual retrata ali poderes sobrenaturais, que diz que os deuses gregos tinham determinados poderes, e esses poderes eram tidos como sobrenaturais. Diante disso, nós temos aí uma crença religiosa, uma convicção, e que essa convicção, durante muito tempo da história, interferiu diretamente no comportamento e na atitude das pessoas, tá? Aqui é um outro exemplo de crença. Crença é aquilo que você acredita. Se você acredita na existência de Deus, se você acredita na Bíblia, se você acredita nas tradições orais, se você acredita na existência de diversas religiões, ali você tem uma crença. A partir do momento que você cria teorias, que você cria pensamentos sobre aquela crença, sobre essa crença, nós temos ali uma convicção. E quando você passa, de fato, a seguir os mandamentos ou preceitos daquela religião, daquilo que você acredita,
daquilo que você criou uma convicção, você tem uma atitude que vai interferir automaticamente no seu dia a dia. O que é atitude, como eu preguei aqui para vocês, como eu preguei não, como eu falei aqui para vocês, é um conjunto de comportamentos que irá refletir no presente e automaticamente no futuro. Então, se você tem um comportamento negativo, automaticamente as consequências serão o quê? Negativas. Mas se você tiver um comportamento positivo, se você prega o bem, se você desenvolve o bem entre as pessoas, na sua família, automaticamente as questões do futuro serão de forma positiva. E agora que a gente vai para a nossa atividade escrita e atividade comentada, tá, pessoal? Que ela é simples, ela não é questões grandes não, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão 1. Leia a afirmativa abaixo e em seguida julgue-a. A crença religiosa refere-se a atitudes em relação aos aspectos mitológicos, sobrenaturais ou espirituais de uma religião. A crença religiosa é distinta de ritual religioso e de comportamento religioso. Com alguns crentes não praticam religião e alguns praticantes que não acreditam em religião. O que é que essa informação vem dizer aqui? Essa informação vem falar sobre que, independentemente de sua religião, crença sempre vai existir, porque crença é tudo aquilo que você acredita, tá? Então, essa opção aqui, ela é verdadeira, ok? Eu vou responder 2 questões e 2 questões vocês irão responder, tá bom? Então, aqui, leia atentamente a afirmativa a seguir e marque a opção correta. Podemos considerar como atos intolerantes somente ofensas pessoais por conta da religião e não as ofensas contra liturgias, cultos ou outras religiões. Ações desse tipo, em sua forma mais grave, não resultam em violência, como agressões físicas e depredação de templos. Vejam só, podemos considerar como atos intolerantes somente ofensas pessoais por conta da religião e não ofensas contra liturgias, cultos e outras religiões? E aí, pessoal? Essa questão aqui eu vou responder, tá? Essa questão aqui, ela é falsa. Por que ela é falsa? Porque a intolerância religiosa, ela não é apenas uma ofensa pessoal, tá? Por conta da religião. Mas é uma ofensa contra a liturgia, é uma ofensa contra cultos e outras religiões também. E é uma forma de violência física e gera depredação de templos também, tá? E agora aqui é com vocês. Observe, sobre a definição de crença, julgue a afirmativa abaixo. Todos temos crença, todos acreditamos em algo, mas pouco param ou já pararam para refletir sobre o quanto as suas crenças têm influenciado as suas ações, atitudes e resultados. Define-se por crença a firme convicção e a conformidade com algo. O que é que isso quer dizer, essa última parte? Que você acredita em uma determinada convicção e automaticamente você age conforme ela. E aí, pessoal, você vai marcar sobre verdadeiro ou falso. Lembrando, deve copiar as questões no seu caderno e marcar a alternativa correta. Ok? Copiar essas questões aqui que eu já respondi e essas aqui também. E vamos lá para a quarta. Sobre as características de convicção e atitudes, marque a opção correta. A crença é a ideia que considera verdadeira e a qual se dá todo o crédito. Ou seja, a crença é tudo aquilo que você realmente acredita, seja isso uma verdade real ou não. Além de influenciar as nossas ações e interferir diretamente em nossos resultados, as nossas crenças podem transformar em barreiras quando tornam-se o que chamamos de crenças limitadas ou crenças limitadoras. O que é que essa informação vem trazer aqui, pessoal? Vem falar sobre que, independentemente daquela crença for verdadeira ou não, é uma crença. Não vai ser o resultado, não vai ser se é verdadeira ou mentirosa a crença, mas é uma crença, tá? Independentemente da classificação, se torna uma crença. A gente sabe, como eu retornei para vocês, a questão do céu. A gente sabe que o céu, o céu divino, como se refere, não fica nas nuvens. É uma mentira. Mas muitos ali acreditam.
mas porque é uma crença. E automaticamente influencia, né, o nosso comportamento. Crenças limitantes e crenças limitadoras significa aquilo que eu tinha falado para vocês, de quando alguns líderes ou representantes de determinadas religiões se aproveitam aí para interesses pessoais, interesses próprios, né? Se utilizam de forma negativa de nossas crenças, dos nossos preceitos com a religião para pregar aí uma questão de domínio, tá, pessoal? E aí? Essa questão aqui, ela é verdadeira. Eu estou dizendo aqui a resposta, porque aí vocês, quem estiver assistindo de fato, vai marcar a questão verdadeira. Então, vejam só, essa questão já está respondida, vocês copiam. Essa aqui já está respondida, vocês copiam também. Essa daqui, vocês irão responder, tá bom? Aí, vocês vão marcar aqui a opção correta. E aqui também vocês irão responder e copiar também, tá? E aqui eu encerro a aula de hoje com a seguinte mensagem: acredite em si mesmo, o seu potencial te fará voar longe. Então, que a gente também acredite em dias melhores e que a paz, e que a saúde, e que diversas bênçãos caiam sobre nossas famílias de forma tão positiva e que acreditem, pessoal, que dias melhores virão. Não esqueçam de fazer atividade e eu aguardo vocês na próxima aula. Fiquem em paz. Lembrem sempre disso. Vocês são incríveis.